Então sejam bem-vindos a mais um vídeo, começando os vídeos dessa última semana de junho. A gente vai começar a falar agora sobre a Escola de Frankfurt. Então, vamos fazer uma retomada rápida antes da gente entrar propriamente no assunto dessa aula de hoje. Então, a gente viu desse bimestre. Primeiro eu fiz uma introdução sobre o conceito de liberdade, fazendo algumas discussões ou jogando alguns pontos, né? Depois, eu trabalhei Sartre, que é um filósofo que vai defender que nós somos totalmente livres, no sentido de que nós escolhemos o que nós somos, nós definimos o que nós somos. Depois, a gente vai para o Freud, que já vai fazer uma abordagem um tanto quanto diferente sobre essa ideia de liberdade, porque para o Freud, se eu, enquanto indivíduo, eu tenho o meu inconsciente sendo determinado ali e tal, então automaticamente eu não sou tão livre assim. As minhas experiências, as minhas vivências, elas influenciam muito no que eu sou, no que eu deixo de ser. Depois a gente vai ter o Foucault, né, que vai fazer uma análise sobre as questões de poder na nossa sociedade, como as relações de poder se dão no nosso dia a dia e tudo mais. E agora a gente vai falar um pouco dos pensadores da Escola de Frankfurt. Vocês vão perceber que esses vídeos vão ter algumas diferenças aí, que eu quero ver se ajuda um pouco mais vocês a entenderem melhor os conteúdos que eu vou tentar trabalhar, que eu vou expor. Sim, para vocês, para ficar um pouquinho mais visível as coisas para vocês. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é um movimento que surge, né? Frankfurt é uma cidade alemã. A data ali, 1923 é o ano que começa. Ela não começa com esse nome. Na verdade, a chamada Escola de Frankfurt, ela tem esse nome porque começou ali na cidade de Frankfurt e tal, mas ela não está propriamente ligada a um prédio. Ela começa, assim, associada à universidade da cidade, no chamado Instituto de Pesquisa Social, mas ela vai transcender, tanto que a gente vai ver que boa parte desses pensadores, por causa do regime nazista e por causa da Segunda Guerra Mundial, eles vão sair da Alemanha e depois vão se estabelecer nos Estados Unidos. E praticamente grande parte deles vão viver a vida toda nos Estados Unidos. Isso, óbvio, eu estou falando primeira e segunda geração. A gente até hoje tem pensadores ligados à Escola de Frankfurt. Habermas, o filósofo Jürgen Habermas, é um pensador que é a terceira geração, acho, da Escola de Frankfurt. Está vivo, já está bem velho, tal, mas está vivo. Aliás, tem uma quarta geração, porque tem o Axel Honneth, que é discípulo do Habermas, que está aí produzindo também. Então, a grande preocupação da Escola de Frankfurt é tentar entender o mundo do século XX para cá, principalmente do pós-Primeira Guerra. E aí a gente vai ter esses dois nomes que aparecem aqui, Max Horkheimer e Theodor Adorno, como os fundadores da Escola de Frankfurt. Aqui uma imagenzinha dos dois para vocês localizarem. Provavelmente vai ser a imagem que eu vou colocar de thumb também desse vídeo. O Horkheimer é aquele que está com meio de lado. Né? Eu não vou colocar direita e esquerda, porque às vezes eu falo uma coisa e no vídeo acaba saindo de outro jeito. Então, assim, o Horkheimer é o que está meio de lado. O Adorno é o que está de frente ali, que dá para perceber a gravata dele listradinha. O que a Escola de Frankfurt vai falar para a gente? Né? Qual que é a grande preocupação deles? Como eu disse, é tentar analisar a sociedade que se forma no século XX. E aí eles têm herança de vários pensadores, vou daqui a pouco mostrar algumas imagens, não imagens, mas slides para vocês poderem se localizar um pouco. Mas eles vão ter como referência vários pensadores e eles estão tentando pensar, não principalmente a Europa, mas lógico, eles vão falar do mundo todo, ou pelo menos da sociedade como um todo, nesse sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. Tanto que eles são pensadores de esquerda, de certa forma são pensadores marxistas, mas não são marxistas ortodoxos. Eles têm meio que uma tentativa de adaptar
o marxismo para o novo momento que o mundo está vivendo já no século XX. Afinal, a gente tem, só fazendo um resgate rápido, o marxismo ele surge no século XIX, buscando responder a problemas específicos do século XIX. Aí você vai ter as revoluções que começam a acontecer, na verdade, no século, a gente está aqui na década de 20 do século XX, praticamente 100 anos, a gente tem a Rússia, que acabou fazendo a primeira revolução comunista, e depois disso a gente não tem mais nenhum outro país. Tem os comunistas ali que estão muito presos, né? Tem partidos comunistas que eles vão dizer que estão muito presos ao que o Marx falou e não conseguem adaptar. E aí, óbvio, eles, né, seguem o legado marxista, mas não são propriamente comunistas no sentido estrito da palavra. São críticos ao capitalismo, sim, mas também têm suas críticas ao regime comunista como estava se formando, principalmente após a morte do Lenin, o começo do governo do Stalin. E aí vamos lá. Quais são as principais questões levantadas pelos pensadores da Escola de Frankfurt? Bom, como eu disse, há uma preocupação em explicar. Primeiro, o mundo entre guerras. Afinal, 23 a gente está bem no meio da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E eles estão na Alemanha. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela sai totalmente detonada. E esse detonado da Alemanha gera características próprias, que inclusive vão ser as características que vão dar origem, depois vão dar a base depois para a origem do fascismo, do nazismo, no caso da Alemanha. Eles têm uma retomada dos pensadores iluministas, principalmente porque vai haver uma constatação de que o projeto iluminista deu errado. Isso é algo que a gente vai trabalhar com mais calma no terceiro bimestre. O que é esse projeto iluminista e por que ele deu errado, né? Como que eles fazem essa leitura de que o projeto iluminista deu errado. E aí eles têm a base deles em diversos pensadores. Aqui eu coloquei alguns, o Kant, o Hegel, o Marx, o Freud. Então eles vão meio que fazer uma miscelânea aí, mas na verdade vão usar todos esses elementos, os elementos da psicanálise, os elementos do marxismo, os elementos do iluminismo, para fazer uma leitura do século XX e, a partir daí, propor soluções. Identificar quais são os problemas e propor soluções. E aí, a principal questão que vai surgir para esses pensadores é uma crítica ao capitalismo, sem dúvida, né? É óbvio que eles vão colocar essa questão da crítica ao capitalismo. Então, a essência do pensamento dos frankfurtianos é fazer essa análise do momento que a humanidade está vivendo, né? E perceber que o problema, sim, está no sistema capitalista como está. Eles não enxergam propriamente no sistema comunista como ele está nascendo. Final 23. A primeira revolução, a Revolução Russa, aconteceu em 17. Então está tudo muito recente ainda. Mas eles não enxergam propriamente, lógico que talvez não aqui ainda, mas conforme a União Soviética vai se desenvolvendo, eles não enxergam a solução no comunismo como ele está posto, enxergam sim a solução no marxismo, ou pelo menos numa superação do capitalismo, e vão perceber que o grande problema é o capitalismo, da forma como ele está colocado. E aqui a gente vai falar um pouco das ideias gerais, tal, que eles começam a desenvolver, mas essas ideias elas vão de alguma forma se desenvolver no decorrer de todo o século XX. Porque, afinal, aqui a gente está ainda no momento pré-fascismo, pré-nazismo, pré-Hitler, pré-Segunda Guerra, o Holocausto não se colocou, a perseguição aos judeus, aquela coisa toda, tal, mas já se dá indícios de que o mundo vai por aí, por causa do que se gerou no pós-Primeira Guerra. E diante dessa situação, esses filósofos vão fazer uma análise dessa sociedade, tentando identificar quais são os problemas e como solucionar esses problemas. Vou citar rapidamente aqui, e aí no próximo vídeo, deixa eu só ver quanto tempo está dando, no próximo vídeo eu falo com um pouco mais de calma e explico. Mas basicamente eles vão reconhecer que tem dois grandes problemas. Primeiro, o tipo de racionalidade que se desenvolveu na sociedade atual. Segundo, a questão do consumo. O consumo também é um grande problema para esses pensadores. Então, e aí não só o consumo em si, mas o que ele acarreta.
Então a gente vai... eu vou encerrando esse primeiro vídeo aqui, acabou ficando um pouquinho mais curto. No próximo, eu aprofundo um pouco essas ideias aí de racionalidade, como que eles veem tudo isso.